como vocês estão? O programa Saberes em Casa está no ar. Mas antes de começar, solta aí o que essa turminha tá fazendo aí de casa. Eu vou aqui pronto, agora vamos brincar. Quase! Aê, muito bom! Oi, professora, tudo bem com você? Eu vou falar das atividades que eu mais gostei. Eu gostei das atividades que você está mandando. Eu tô adorando muito, eu tô curtindo. Eu quero que a pandemia acabe logo, porque eu quero te dar um abraço, eu quero te dar um beijo, eu quero ver meus colegas, eu quero estudar muito. E eu quero que você me ensine muito bem para quando eu crescer, eu ser uma professora de Libras. E eu gostei dos saberes em casa. E eu estou adorando muito as atividades do desafio do dia. E o desafio do dia de hoje, a gente fez isso daqui que a gente pode fazer isso, brincando. E eu estou aprendendo muito. Tchau, um beijo. Apresentação é uma proposta chamada Kirigami, tá bom? E é possível que brincar lindo! várias A formas, família! de outras maneiras também, não apenas abrindo, Manda beijo. formando uma ciranda com pessoas, mas criatividade, Tchau. divertimento. E continuem compartilhando com a gente. É só postar uma foto ou vídeo com a hashtag Saberes em Casa. Bom, a região Sudeste, assim como a Nordeste, tem muitas festas, comidas gostosas e muita música boa. Eu tenho certeza que vocês conhecem muitas coisas, mas também sei que irão aprender muitas outras. Infelizmente, esse ano ainda não podemos fazer festas para não aglomerar pessoas por causa do coronavírus. Mas assim que pudermos, tenho certeza que realizaremos grandes festividades. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a cultura dessas regiões? O programa vai começar. Se você está contente, bata palma. Se você está contente, bata palma. Se você está contente e quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, bata palma. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente e quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, bata o pé. Se você está contente, dê risada. Se você está contente, dê risada. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, dê risada. Se você está contente, grite viva. Viva! Se você está contente, grite viva. Viva! Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, grite viva. Viva! E você aí em casa, você está contente? Eu aqui estou muito contente de poder vir até aqui contar essas histórias maravilhosas para todos vocês. Aí, no Saberes em Casa. Nesta casa muito gostosa, muito aconchegante, onde moram as histórias. E sim, as histórias podem nos trazer muitos ensinamentos e também muita esperança. E sabe o que eu diria para você? Que você deve sim manter a sua alegria, porque toda essa sua alegria, toda essa sua esperança de criança é o que vai fazer da nossa vida um mundo bem melhor. E hoje, eu, Lindy Barbosa, que sou professora aqui da Rede Municipal e contadora de histórias, continuo trazendo para vocês as fábulas de Esopo. E hoje, com mais uma grande fábula, o lobo e o cordeiro. Então vamos começar? Vamos lá, galerinha. Era uma vez uma fazenda onde vivia a mamãe cordeiro e o seu filho cordeirinho. O cordeirinho, ele era um daqueles, digamos assim,
menininho, sabe? Muito sapecas e muito esperto. E sempre perguntava coisas interessantes para sua mãe, que às vezes não sabia o que responder e ficava pensativa de imaginar da onde que aquele cordeirinho tirava tanta coisa daquela cabeça. Aí o cordeirinho naquele dia chegou para sua mãe e disse: Mamãe, por que é que a gente tem que ficar comendo a grama desse pasto? Será que a grama daquele pasto ali, onde estão os bois, não é mais gostosa e mais forte do que a grama daqui? Ah, meu filho, mas da onde você tira essas ideias? A grama aqui da fazenda é muito boa e saudável para todos. E o dono da fazenda já separa todos nós de acordo com aquilo que precisamos para comer, viver bem. E a nossa água também, ela é extremamente separadinha para todos os animais, entendeu? Ah, não, mamãe, eu acho que aquele matinho ali, aquele verdinho ali que os bois estão comendo são muito mais gostosos e saborosos, porque veja só, os bois são muito maiores do que a gente. Sim, meu querido filho, mas os bois são os bois e nós somos cordeiros, somos diferentes. Você não vai ser do tamanho de um boi só porque está comendo uma grama diferente. Ah, mamãe, mas se eles podem comer aquele verdinho ali, eu também vou. A mamãe, muito pensativa, resolveu deixar ele ir para ver que não havia diferença nenhuma entre o verdinho que eles comiam e o verdinho que os bois estavam a comer. E assim, o cordeirinho foi até aquele pedacinho lá da fazenda e resolveu comer aquele verdinho que os bois comiam. Sua mãe ficou só observando para ver que realmente não tinha diferença nenhuma. E quando ele percebeu que não tinha, voltou dizendo: mamãe, realmente não tem diferença nenhuma naquele verdinho que os bois comem e o verdinho que nós comemos. Mas deve ter alguma coisa diferente aqui nessa fazenda. Ora, menino, não tem nada de diferente. Cada um tem a vida que deve ter e pronto. Mas que coisa! E agora já está na hora de você ir dormir. Bom, passou o dia, a noite veio e no outro dia, no raiar do sol, lá estava o cordeirinho com a sua mãe de novo. E ele pensativo. Não era o verdinho que era diferente nessa fazenda, mas tem alguma coisa diferente. Mamãe, eu estive pensando. Ai, menino, o que foi que você esteve pensando dessa vez? Eu estive pensando, sabe, mamãe, que realmente não é a grama que faz os bois serem mais fortes do que nós. Deve ser a água. Como assim a água? Eu te disse ontem que a água é preparada para que cada animal toma aquilo que precise. Como você fica pensando nisso? Da onde você tira essas ideias? Não, mamãe, deve ter alguma coisa diferente. E eu acho que não é na água aqui da fazenda, é na água da floresta. Quando ele disse isso, a mamãe cordeiro já ficou pensando. E já foi logo falando para ele: olha aqui, menino, eu vou falar uma coisa para você. Não tem que ficar matutando essas coisas na sua cabeça. E a água da floresta, jamais! A floresta é um lugar muito, muito perigoso. Você não deve pensar em ir tomar a água de lá, entendeu? Ah, mamãe, mas deve ser uma água diferente. Porque olha só, os animais da floresta são mais velozes do que nós. Ai, mas agora você está querendo velocidade. Claro, eu não vou ficar grande como os bois, mas eu posso ter mais velocidade. Você já parou para pensar que a gente anda muito devagar? Ora, senhor Cordeirinho, mas você é um menino muito difícil mesmo, né? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu estou avisando, não é para você pensar em ir até a floresta, entendeu? E nisso, a mamãe Cordeiro foi passear pela fazenda. Afinal, ela tinha outros afazeres também ali
por aquele pasto. Foi quando o cordeirinho ficou pensando: ah, não deve ser muito difícil eu ir até a floresta. Eu posso ir até lá e tomar a água daquele rio. Quem sabe aquela água vai ser diferente e eu vou ficar muito mais forte e veloz. E foi o que ele fez. Saiu caminhando para chegar naquela floresta. E quando ele chegou, lá estava aquele riacho, onde ele queria tomar a água. Ai, quando ele viu aquele riacho, ele já foi pensando: nossa, que lugar bonito, que água bonita, tá vendo? Eu estava certo, lá na fazenda não tem uma água bonita como essa e tão fresquinha. Eu vou beber agora. Mas quando o cordeirinho se abaixou para começar a tomar aquela água, foi que apareceu aquele lobo, que veio sorrateiramente e ficou observando o cordeirinho que ali tomava aquela água. E deu um baita de um susto no cordeirinho quando falou: o que você está fazendo aqui? Cordeirinho, você está invadindo a minha floresta. Eu não estou invadindo nada, senhor lobo. Eu só estava passeando. Mas você não vive na fazenda? Sim, eu vivo na fazenda. Mas eu estava conversando com a minha mãe e eu estava justamente perguntando para ela que a água da floresta, ela deve ser muito melhor do que a água da fazenda. Então eu vim provar. Você veio até aqui turvar a minha água, sujar a minha água, seu cordeirinho. Não, senhor lobo, eu não estou turvando água nenhuma. Eu só vim aqui beber. Não beba da minha água! Aí o cordeirinho começou a ficar com medo. Percebeu que o lobo não estava de brincadeira. Eu só queria saber como era o gosto dessa água. A água daqui é como todas as águas. E quer saber de uma coisa, senhor cordeiro? Fique o senhor sabendo que no ano passado eu fui obrigado a pegar um cordeirinho que provavelmente era da sua família. Se não é que era você mesmo que apareceu por aqui. Não, senhor lobo, o senhor deve estar enganado. No ano passado eu nem havia nascido. Ah, então era alguém da sua família, o seu irmão ou o seu pai. Pode até ser, mas eu estou vindo aqui pela primeira vez. Então fique sabendo, senhor cordeirinho, que vós tem uma dívida para comigo. E essa dívida será paga exatamente agora. Mas exatamente naquele momento em que a raposa começou a olhar para o cordeirinho com aquela intenção de que iria comê-lo, ele ouviu a voz da sua mãe que chamava: Cordeirinho! Cordeirinho! Onde você está? É a voz da minha mãe. Ela deve estar me procurando. Então eu vou contar até 3 para que você saia daqui. Porque senão, cordeirinho, eu digo, não vai sobrar nada de você. E foi no contar daquele 1, 2, 3 que o cordeirinho saiu correndo e pensando: eu me coloquei numa situação muito difícil e tudo isso porque eu não obedeci a minha mãe. Saia logo daqui! E pulou para cima do cordeiro. Mas o cordeirinho, muito esperto, conseguiu correr e encontrar com a sua mãe que o procurava. Mas, cordeirinho, seu menininho danado, onde é que você estava? Mamãe, eu fui até... Você foi até a floresta provar daquela água, não foi? Sim. Então, você viu que não tinha diferença nenhuma? Eu
Se eu invadir de novo a casa dele, pode ser que não sobre pedacinho nenhum de mim. Então você aprendeu a lição. Nunca mais desobedeça a sua mãe e nem vá para lugares aonde a sua mãe disse que você não poderia ir. Entendeu? Sim, mamãe. E assim, eles foram de volta para a fazenda, onde era aquele lugar muito gostoso. Os animais pastavam ali tranquilamente, sem problema nenhum. O verdinho, a grama e a água daquela fazenda eram suficientes para eles e eles não precisavam explorar outros lugares. Esse cordeirinho aprendeu a seguinte lição: nunca deve desobedecer a mãe e, principalmente, nunca deve ir a lugares onde não conhece. E essa é a nossa história de hoje: o lobo e o cordeiro. Então, você gostou dessa história? Ah, se você gostou, então eu vou deixar aqui de novo aquele nosso combinado. Faça aquele lindo desenho, coloque lá no seu caderninho. Lembre-se sempre, quando nós retornarmos, quem vai ter muitas histórias para contar, tenha certeza, será você. E também você pode fotografar e fazer uma publicação nas redes sociais com a hashtag Saberes em Casa. O seu desenho ou a sua foto pode aparecer aqui no programa. Então, criançada, fica a dica e até o nosso próximo encontro. Tchau! Olá, criançada! Estou aqui de novo para ensinar mais uma brincadeira muito divertida para você fazer no seu arraiar aí na sua casa. E essa brincadeira é Tem Piolho na Minha Cabeça. Tem piolho na sua cabeça. É só brincadeira, pessoal. Para a gente fazer essa brincadeira, você vai precisar de um chapéu. Não precisa necessariamente ser um chapéu de festa junina, tá? Pode ser um boné, uma touca, qualquer chapéu que você tiver aí que dá para brincar, tá bom? E aí você vai convidar pelo menos 4 pessoas para fazer essa brincadeira, para ela ficar mais animada. E aí você escolhe uma música bem legal e pede para uma pessoa parar a música num determinado momento. Quem for parar essa música não pode estar olhando para as 4 pessoas que estiverem no grupo ou a quantidade de pessoas que estiverem no grupo. Então, o que você vai fazer? Quando a música começar, você vai pôr o chapéu na cabeça e dar uma rodadinha no ritmo da música. Aí você vai passar o chapéu para o seu amiguinho que está ao seu lado, que também vai colocar o chapéu e vai dar outra rodadinha. E aí esse amiguinho vai passar para o outro amiguinho que está no grupo, que também vai colocar o chapéu e dar uma rodadinha. E assim a brincadeira vai seguindo, até que a música para. Quando a música parar, quem estiver com o chapéu, o que aconteceu? Pegou piolho. Xiii! O que vai acontecer? Esse amiguinho vai para a central de tratamento. Então, ele não vai mais permanecer na roda. Aí, ele sai, ficam os que sobraram. E vai começar de novo.
pegou piolho. É uma brincadeira muito divertida que você pode fazer aí na sua casa e com certeza você vai se divertir muito aí no seu arraial. Então, alguém vai brincar de tem piolho na minha cabeça? De criança para criança! Criando juntos, episódio de hoje, O Passarinho. O passarinho fujão gosta de comer feijão. Come tanto que fica todo sujão. Também anda de avião para fugir do gavião. Chegando no seu ninho, viu nascer um filhotinho. Ficou tão animado, fez até um jantarzinho. Enfeitou todo bonitinho e chamou um amiguinho. Na manhã seguinte, visitou as obras de Leonardo da Vinci. E no meio do museu encontrou um ouvinte. E contou tantas histórias, no total foram 20. Voltou ao seu lar para seus filhotes encontrar. Boa noite, filhotinhos. Durmam bem com os anjinhos. Pula fogueira, ioiô, cuidado para não se queimar. Olha que a fogueira já queimou, meu amor. Cai, cai, balão aqui na minha mão. Não cai não, não cai não, não cai não, cai na rua do sabão. O balão vai subindo, vai caindo a garoa. O céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, aquece a fogueira do meu coração. E nesse mês de junho, comemoramos essa festa tradicional brasileira, que são as festividades de São João. Muita arraiá, muita dança, muita brincadeira e muita comida gostosa pra gente comer. E hoje, eu, Lindy Barbosa, que sou professora aqui da rede e contadora de histórias, reservei uma história muito bacana que fala do arraiá da floresta Vem Cá. Essa história é da professora recifense Gência Alencar e eu vou contar hoje aqui para vocês. Vamos lá? O mês de junho chegou e na floresta Vem Cá, os bichos se reuniram para planejar o arraiá. Decidiram que o castor, por entender de madeira, ficaria combinado que ele iria fazer a fogueira. Mas a galinha e a dona Pata, cozinheiros de mão cheia, fariam a comilança para todos encherem a pança. Todos queriam provar a canjica e o mungunzá. Estavam todos ansiosos para a festança começar. Para o arrastapé animar, resolveram então chamar o carneiro sanfoneiro e a festa brilhantar. Toda festa que se preza deve ter um bom cantor. E os bichos se lembraram do sabiá mestre Dodô. Pensando em soltar balão, ofereceu-se ao macaco Cupido. Mas os bichos lhe disseram: Macaco Cupido, soltar balão é proibido. Ai, mas na noite de Santo Antônio, o arraiá enfim começou. Todos só foram para casa assim que o dia raiou. Dona Cabrita chegou juntamente com o pavão e os dois vestidos de chita causaram admiração. Por fazerem amizade e se divertirem de montão, a festa foi muito animada. Viva o arraiá da interação! E você aí em casa, você gostou dessa história? Então não se esqueça, faça aquele desenho bem bonito e conte de como
como você enxergou este arraiar. E também você pode fazer brincadeiras de arraiar aí na sua casa. Eu vou estar aqui ensinando pelo menos 2 para vocês. Mas então vamos lá. Pega a sua roupa, molha aí o seu figurino, coloque o seu chapéu de palha, uma música e bora dançar o arraiar, criançada! Tchau, tchau! De criança para criança! Criando Juntos, episódio de hoje, a febre focinho. Houve uma vez, na Ilha da Queimada Grande, em que as jararacas e Lhoa fugiram para outros lugares da Mata Atlântica. No caminho, uma delas encontrou uma águia e mordeu seu pescoço. A águia começou a passar mal, pois o veneno da cobra transmitia a febre focinho, uma doença que transformava um animal em outro. Quando percebeu, estava coachando e com a pele úmida. Ela havia se transformado em um sapo cururu. Enquanto isso, outra jararaca que estava na floresta avistou o anfíbio. O réptil aumentou sua velocidade até alcançar o sapo e deu um bote. Desta vez, o animal começou a criar pelos. Ele sentiu uma enorme vontade de tomar leite. Ele havia se transformado no mico-leão dourado. A doença se espalhou por todo o Brasil. No oceano, o grama-real tornou-se uma baleia e teve de sair da água para respirar. Na Amazônia, o tucunaré se sentiu estranho, com vontade de sair rastejando pela terra após ter sido picado. Ele havia se tornado uma grande sucuri, que saiu rastejando e percorreu milhares de quilômetros até chegar no Pantanal. Lá, ele encontrou um grande rio, enxergou seu reflexo na água e começou a se sentir tonto. Isso fez com que percebesse quem ele realmente era. Na sua essência, um peixe e não um réptil. A notícia se espalhou por toda a fauna brasileira. E todos os animais infectados pela febre se curaram quando viram seus reflexos. Para comemorar, fizeram uma grande festa na floresta. A febre chegou e todo mundo se assustou. Chegou a febre sim, se esconda no seu ninho. Pega todos os animais. É uma loucura! É perigoso demais! Precisamos de uma cura! Ei, pode parar! Eu não vou me esconder! Eu vou tentar! E eu vou vencer! Pois pra curar da febre do focinho, olhe dentro de você! Você não está sozinho! Não existe doença se você tem sua essência. Nada vai te deter, só você tem poder. Olá, crianças, tudo bem? Sou a professora Graziela, do Maternal Sala 6, junto com a professora Deise. E hoje vamos brincar a brincadeira da argola, é a brincadeira de festa junina. Vamos utilizar garrafa PET pequena, olha só. E para fazer as argolas, ó, garrafa PET grande, recortar o círculo e cobrir com fita crepe para as crianças não se machucarem, ok?
Agora é só se divertir. Ei! Ei! Jogou! E aí, só se divertir, crianças! Tchau, um grande beijo! Esse é o show da Luna, Luna, Luna. Esse é o show da Luna, tudo que a pergunta a Luna faz. Porque a luz acende, cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente, será que existe doente? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente. Tudo que a pergunta a Luna faz. Esse é o show da Luna, Luna, Luna. Um trovão, dois trovões, três. O mestre mandou correr em círculo em volta da água. O mestre mandou pôr a mão na água. Agora molhar o cabelo. Eu não falei o mestre mandou, Júpiter. Ah, eu me confundi de novo. Agora sou eu. O mestre mandou pular em um pé só. Cláudio, você também tem que pular num pé só. É, eu disse o mestre mandou. Peraí, Júpiter. Acho que ele ouviu alguma coisa. Trovão? Você ouviu um trovão? É melhor a gente voltar pra dentro de casa. Parece que tá chegando uma tempestade. Luna, você não acha que vai ter trovão, né? Eu não gosto de trovão. Eles fazem barulho e... dão medo. Ah, não dá tanto medo assim. Já sei. Vamos subir no meu quarto e eu mostro um truque que aprendi pra ninguém ter medo. Quando eu era menor, o papai me ensinou um truque. Pra mandar o raio e o trovão embora? Não! O truque mostra que o raio e o trovão não são tão assustadores assim, viu? Quando a gente vê a luz de um raio, começamos a contar assim. Um trovão, dois trovões, até escutar o trovão. Quanto mais trovões você contar, mais longe o raio vai estar. Vamos tentar? Um trovão, dois trovões. Viu? O som já está ficando mais longe. Vamos fazer de novo? Um trovão, dois trovões, três trovões, quatro. Deu certo! Oba, deu certo! Mas por que a gente vê o raio primeiro e só depois escuta o trovão? Ué, é porque... na verdade eu também não sei. O que tá acontecendo aqui? Eu quero saber por que o gato mia. Verde por fora, vermelha por dentro é a melancia. Eu quero saber, não quero dormir. O que tá acontecendo eu vou descobrir. Um trovão, dois trovões, três trovões, quatro trovões, cinco trovões! É! Ele tá ficando cada vez mais longe. Mas falta a gente descobrir por que ainda enxergamos o raio tão forte. Por que às vezes o raio e o trovão acontecem na mesma hora? E em outras vezes, o trovão só aparece depois de um tempão que o raio apareceu. Por quê? Será que alguma vez o trovão vem antes do raio? Acho que se fizermos o nosso próprio trovão, a gente consegue descobrir. Meninos, é hora do experimento! Yeah! A gente
gente vai ter que fazer o nosso próprio raio e trovão. Como? Já sei! Júpiter, os pratos. Eu já volto. Júpiter, por que você tá com essa roupa? É meu uniforme, ué. Ah, tá bom. Júpiter, você vai bater os pratos várias vezes em lugares diferentes. E o Cláudio vai usar essa lanterna para fazer o raio. Talvez assim a gente descubra por que depois de ver o raio demora um pouco mais pra gente ouvir o trovão. Prontos? Cláudio e Júpiter, ataque! Isso, pessoal! Agora lá do corredor. Agora lá de baixo. Muito interessante. Mas não teve diferença de tempo entre o nosso raio e o trovão. Pessoal, vocês já podem subir. Deu certo? Você descobriu? É! Quando você foi pra longe, o som dos pratos foi ficando mais fraco, mas não demorou mais tempo pra ouvir. Muito interessante, mas isso não ajuda na nossa dúvida sobre o raio e o trovão. Só tem uma coisa que podemos fazer. Faz de conta! Vamos fazer de conta que a gente era uma nuvem bem grande. Daí, vamos fazer trovões e descobrir o que está acontecendo. Mas eu não quero ser uma nuvem cinza de tempestade, sabe? Elas me dão medo. Não se preocupem, elas não vão dar medo. Vamos lá, vai ser demais! Somos nuvens de tempestade! Não tô mais com medo, é legal! A gente tá fazendo raio e trovão ao mesmo tempo. Puxa vida, parece até que vocês nunca estiveram numa tempestade antes. Uau, não mesmo. Pelo menos não como nuvens de tempestade. Eu não sabia que tempestades eram tão legais. Bom, pessoas e animais devem sempre se proteger numa tempestade. Um raio pode ser muito perigoso, mas se você estiver em um abrigo, não há com que se preocupar. Senhora nuvem de chuva, eu estava pensando, por que às vezes a gente demora tanto para ouvir o trovão depois de ver o raio? Você sabe? Essa é uma boa pergunta. Vamos ver. Olha só. Acabei de ver o raio e ouvir o trovão ao mesmo tempo. Então, olha agora. Uau! Uou! Dessa vez eu ouvi o raio primeiro e só depois eu escutei o trovão. E agora, daqui! Eu não ouvi nenhum trovão. Agora eu ouvi. Dessa vez demorou bem mais pra gente escutar o trovão depois que viu o raio. Pois é, o raio é muito mais rápido. Peraí, acho que eu entendi. O raio e o trovão acontecem ao mesmo tempo. Mas primeiro a gente vê e só depois escuta. Isso mesmo! A luz viaja mais rápido que o som. Então você vê o raio antes de escutar o trovão. Um trovão, dois trovões, três trovões, quatro. Logo a tempestade vai pra longe do seu quarto. Um trovão, dois trovões, três trovões, quatro. Quanto mais você contar, mais longe vai estar. 5 trovões, 6 trovões, 7 trovões, 8. Primeiro chega a luz e depois vem o som pronto. 5 trovões, 6 trovões, 7 trovões, 8. O raio é mais rápido, mas o trovão vem no tom. Viu só?
que o som. E é por isso que quando o raio cai longe, a gente vê o relâmpago antes de ouvir o trovão. É tão legal ser uma nuvem de chuva. Yupi! Essa é a melhor experiência de todas! Cláudia, Luna, olha só! Agora eu! Minha vez! Bum, bum! Esse tava bem longe. Temos que contar pro papai tudo o que descobrimos sobre como o truque dele funciona. Vamos montar um show que vai ser tempestacular! A Luna me ensinou a contar trovões. E agora não tenho mais medo dos raios. Isso mesmo! E você quer saber como que funciona o truque dos trovões, pai? Como? Som, Cláudio! Um trovão, dois trovões, três trovões, quatro. Logo a tempestade vai pra longe do seu quarto. Um trovão, dois trovões, três trovões, quatro. Quanto mais você contar, mais longe vai estar. Um trovão, dois trovões, três trovões, quatro trovões, cinco trovões, seis. Mas por que os trovões e os raios aparecem? Tem vezes que chove e não vemos nenhum raio, nem um trovão. Será que existe raio e trovão em qualquer lugar? São tantas perguntas! Esse é o show da Luna, Luna, Luna. Esse é o show da Luna. Tudo que é pergunta a Luna faz. Porque a luz acende, cadê a estrela cadente? Porque a gente perde dente, será que existe duende? Dá pra andar de trás pra frente, abacaxi não tem semente. Tudo que é pergunta a Luna faz. Esse é Vitor adora brincar e entre suas brincadeiras favoritas está fazer e empinar pipas. Dia desses, Vitor junto com seu pai passaram a tarde construindo com suas próprias mãos uma pipa. Teve uma noite que o Vitor sonhou com a pipa ao vento no céu, feito maestrina, e resolveu logo batizá-la, Sophie, a pipa bailarina. E parecia tão real, porque no sonho a Sophie dançava em liberdade pelos céus e conversava coisas tão importantes de sabedoria e de acolhida, de amizade boa também. Ela também dava conselhos. Vitor, existe o tempo de brincar na rua e o tempo de brincar em casa. Nas brincadeiras em casa, eu divido com você a minha asa, essa da imaginação, que a gente brinca de peteca, bola de gude, peão. Nas nossas brincadeiras nas ruas, sou parceira de aventuras. Fico mais feliz quando você não usa cerol nem linha chilena, não fica perto da rede elétrica e não me deixa por um tris, pois a gente é mais feliz nas aventuras com segurança. E entre todas essas brincadeiras, meu amigo, uma coisa eu te digo: escolha brincar sempre com segurança, para que a gente viva as nossas aventuras de criança. O Vitor acordou, escutando e registrando bem aquelas palavras que ele ouviu da sua amiga Sophie. E o sonho era tão real que ele pegou o capacete que ganhou de um eletricista que foi lá na escola dele. E o capacete conectou boas ideias. Tchim! Ele pegou os papéis que ele tinha em casa e começou a anotar
todas as dicas de brincadeira com segurança. Dobrou essas dicas nos papéis em forma de aviõezinhos e ó, jogou como um convite para brincar da janela com os amigos. Lembre-se, brinque longe da rede elétrica. Não use linha chilena ou cerol. E não tente resgatar uma pipa presa nos fios. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Animados para mais um dia? Ai, que bom! Eu também estou e hoje nós já vamos começar de um jeito diferente. Nós vamos falar sobre a cultura da região Sudeste, que não é só rica sob o ponto de vista econômico. Nós temos outras coisas muito interessantes para descobrirmos sobre a cultura dessa região. Só que antes, vocês se lembram que eu pedi para que vocês listassem aí as siglas que formam os estados da região Sudeste? E depois eu pedi para que vocês também fizessem esse registro considerando os estados da região Nordeste. Eu esperei um pouco para fazer isso, porque no meu mapa aqui, ó, nós temos todas as siglas. Quem percebeu isso? Quem ganhou tempo aí na investigação e já anotou as informações aqui no mapa que a Pro tem no meu painel diário? Olha, hein? Essas siglas, elas vão continuar nos acompanhando em outros desafios, tá bom? Só que hoje nós vamos investigar um pouquinho mais dessas siglas na região Nordeste e Sudeste. De um jeito diferente, eu te falei, não foi? Então eu trouxe uma roleta para brincarmos juntos e descobrirmos o significado de algumas dessas siglas. Então, não necessariamente vão ter todas as siglas hoje sendo contempladas na nossa roleta. Vamos ver quais vão aparecer por aqui e nós usamos essa proposta em outros momentos depois, tá bom? Então, vem comigo! Então, vamos lá. Olha só o que eu trouxe aqui para vocês. Eu trouxe uma roleta. Nessa roleta, eu coloquei o nome de alguns estados que podem ser da região Nordeste, como também podem ser da região Sudeste. Vou girar a roleta. Na hora que parar, vai aparecer para vocês o nome de um desses estados e você vai ter que falar bem alto aí qual é a sigla que representa o nome desse estado. Você pode registrar no seu caderno também e aí, ao longo dos nossos encontros, eu trago a nossa companheira aqui mais vezes para que a gente possa ir investigando outras siglas, outros estados, tá bom? Então, vamos lá? Aprovar e girar a roleta aqui. Vamos começar? Quem faz uma aposta aí? Olha só, parou já no que estava. Olha que sorte! Sergipe. Então, o estado de Sergipe, qual é a sigla? Anotem aí o que vocês acham. Isso mesmo, SE, Sergipe. Vou girar mais uma vez. Vamos ver. Minas Gerais. Qual é a sigla do estado de Minas Gerais? O que vocês acham? Muito bem, parabéns. MG. O estado da região Sudeste. O primeiro foi da região Nordeste, agora nós temos da região Sudeste. Vamos mais uma vez? Não vai dar para fazer todas aqui, tá bom? Maranhão, o estado da região Nordeste também. Qual é a sigla de Maranhão?
Qual é? Isso mesmo, MA, Maranhão. Mais uma? Então, vamos mais uma. O que será que vem? Ah, muito fácil. Espírito Santo. O estado aí da região sudeste. Qual é a sigla? Isso, ES, Espírito Santo. Agora eu vou fazer a última, tá bom? De hoje, para a gente poder conseguir experimentar isso outras vezes. Vamos lá? Vou girar aqui a roleta mais uma vez. Ah, olha que sorte! Caiu em Sergipe de novo. Essa nós já tínhamos registrado, então vou mais uma. Vamos ver se vai repetir mais uma vez. Ah, agora não. Bahia. Qual é a sigla do estado da Bahia? Anotem aí. O que vocês colocaram? Isso mesmo, BA. É a sigla do estado da Bahia. Então, continuem investigando essas siglas, que a gente vai usar a nossa roleta mais vezes, tá bom? Agora sim, eu vou falar sobre cultura. Vamos anotar o tema do nosso encontro e a data de hoje. E olha, enquanto vocês anotam aí, eu já vou te contando uma coisa. Não é só de desenvolvimento econômico que a região sudeste é formada, não, viu? Temos uma gastronomia, uma alimentação muito rica. Festas, elementos artísticos. Nós temos tudo isso compondo algumas brincadeiras, nós já vimos, né, nas 2 semanas anteriores. Nós temos algumas danças características por aqui também. Construções. Então, tudo isso faz parte da região sudeste, que eu vou te mostrar a partir de agora, compartilhando algumas imagens e conversando um pouquinho sobre esses hábitos peculiares aqui dos estados que estão aqui na nossa região sudeste. Então agora vocês vão ver a Pro mais uma vez pequenininha aí na tela. Acompanhem comigo as imagens. Então vamos lá. Hoje o nosso passeio é pela cultura da região sudeste. Então eu trouxe algumas imagens aqui para compartilhar com vocês. A primeira delas refere-se às festas típicas de todas as regiões do Brasil e que também possuem grande representatividade na nossa região. Então a primeira imagem aí é do Carnaval, bem marcante lá no Rio de Janeiro, mas que aqui em São Paulo tem atraído um número muito grande de público. Nas outras regiões também, mas apenas como representação cultural festiva, tá bom? A outra imagem é para mostrar a festa junina, mais uma vez, muito forte lá na região Nordeste, mas que por aqui também se faz presente. Temos ainda as cavalgadas, muito tradicionais no Espírito Santo, e a festa do Congado, em Minas Gerais. Essas festas, falo mais uma vez, podem acontecer em outros locais também, mas são marcantes da cultura da nossa região. A alimentação, o que nós temos por aí? Temos a feijoada, muito apreciada em todos os lugares, mas bem marcante no Rio de Janeiro. O queijo mineiro, né? Como as pessoas dizem por aí. Então, Minas Gerais é uma forte produtora do queijo. Temos ainda a muqueca capixaba, lá do Espírito Santo, e o feijão tropeiro, que, embora não seja específico aqui do Sudeste, é um prato muito marcante, porque passavam-se as tropas de cavalo e as casas produziam esse prato para ajudar na alimentação dos tropeiros que passavam pela região. É por isso que ele tem esse nome. Vamos ver o que mais que nós temos? Ah, nós temos aspectos do meio físico que marcam esse desenvolvimento cultural das diferentes regiões. Essa foto eu já mostrei para vocês, faz parte um pouquinho dos hábitos e dos costumes que nós tínhamos antigamente,
e que agora, no meio de todas essas construções aí, temos teatros, temos cinemas, temos outras formas de compartilhar e apreciar a cultura da região Sudeste. Então, agora espera um pouquinho aí que a Pro já volta. Viu só quanta coisa? E tudo isso bem pertinho de nós. Aliás, bem pertinho mesmo. Vocês já ouviram falar na Festa do Bom Sucesso? Ou Festa da Carpição de Bom Sucesso? Então, antes de te explicar um pouquinho sobre essa festa, a Pro gostaria de lembrar que essas manifestações, elas representam a cultura de uma região. Isso não significa, em hipótese alguma, que nós somos obrigados a participar. Mesmo porque cada pessoa, cada família possui alguns hábitos, algumas crenças e algumas manifestações que são diferentes e tudo bem ser diferente. Só que, enquanto elemento da cultura, a Pro precisa pelo menos mostrar para vocês que isso existe e que está aqui na região Sudeste, tá bom? Então observem a imagem que eu vou te mostrar. A Festa da Carpição, que acontece na região de Bom Sucesso, ela é uma manifestação cultural muito antiga. Existem registros de 1741 sobre essa festa. E até hoje ela recebe peregrinação de pessoas que acreditam na manifestação cultural que essa festa ela traz, que eu já vou te explicar o que é, há muito tempo, e são romeiros de todas as partes do Brasil, principalmente do interior do estado de São Paulo e de Minas Gerais. Então, por que chama Carpição? Porque eles, na época da festa, que acontece no mês de agosto, eles vão carpir todo o entorno da igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso. E essa terra, eles acreditam que é uma terra milagrosa. Então as pessoas vêm para cá na época dessa festa para coletar essa terra. Então olha só, é uma manifestação religiosa que tem uma relação com a cultura e com a história de desenvolvimento aqui da região de Bom Sucesso, bem pertinho de nós. Faz parte da região Sudeste e é por isso que eu trouxe como mais um exemplo para mostrar a vocês, tá bom? Então agora vamos descobrir um pouquinho mais sobre esses elementos aqui da região Sudeste. Na semana passada, nós construímos um dicionário ilustrado da região Nordeste, lembram? Algumas palavras bem diferentes. Há quem acredite que aqui na região Sudeste nós não tenhamos esse jeito diferente de falar. Mas temos, viu? Quando nós conversamos com outras pessoas, logo elas já falam: "Ih, isso é jeito de paulista falar". Então eu trouxe algumas palavras aqui para compor uma das partes do nosso desafio. É uma lista de palavras um pouquinho grande, tá bom? Se não der tempo de você registrar todas as palavras, depois você volta. Se você estiver assistindo o programa pelo YouTube ou por outras redes sociais, você consegue pausar o vídeo e anotar direitinho as palavras. E caso você ainda não consiga, depois essas palavras podem ser compartilhadas aí para que todo mundo consiga investigar direitinho e descobrir o significado. Vamos ver se vocês, morando aqui na região Sudeste, estão craques no significado desses termos típicos da nossa região. Então, observem a imagem, a tabela, ela está dividida em duas partes. Então, observem aí com a Pro. Então, vamos lá. Eu peguei a minha lista aqui. Eu vou falando bem devagarzinho para vocês conseguirem anotar o maior número possível de palavras, tá bom? E se não der tempo, faz do jeitinho que a Pro sugeriu ou da forma que vocês conseguirem fazer. Combinado? Então, vamos lá. Algumas dessas palavras são típicas de São Paulo, outras típicas de Minas Gerais. Temos palavras características do Espírito Santo
e outras palavras características do Rio de Janeiro. Então, eu peguei algumas palavras que marcam os estados que nós temos aqui na região sudeste, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai ter a lista de palavras, você vai colocar aí qual é o estado, coloca a sigla para vocês já irem se acostumando com isso. E na frente, o que vocês acham que significa cada uma dessas palavras. Ó, já falei 1 minuto aqui explicando o desafio, então já deu tempo de anotar muitas palavrinhas aí dessa primeira tabela, certo? Então, olha lá. Acode eu. De onde é isso e o que significa? Acanhou. Pocar. Gastura. Chapocar. Cacunda. Sinistro. Deu ruim. Irado. Maneiro e bolado. Essas são as primeiras palavras. Tudo bem? Conseguiram anotar pelo menos algumas dessas palavras? Eu vou falar as outras para vocês. Podemos? Pro, não, ainda não. Pro, não consegui terminar. Calma. Anote o maior número possível de palavras. Peça ajuda para alguém para conseguir anotar mais rápido. Revise depois as palavras. É quantas vocês conseguirem, tá bom? Então, vamos lá. Na segunda parte, nós temos as palavras bicuda, cambito, larica, quebrado. O quebrado aqui é no sentido de falar assim, nossa, tô quebrado, tá bom? Não é a palavra no sentido de quebrar algo. É na colocação, no jeito específico de falar que nós temos. Nossa, já ia falar para você qual é o estado, não posso contar. Então, quando a gente fala tô quebrado, o que isso significa, tá bom? A pampa, tô a pampa. O que representa isso? Só o pó. Truta, uai e alpendre. Então, a mesma coisa, tá? Vocês têm aí a relação de palavrinhas, depois vocês têm o estado e aí, na sequência, o significado, tá bom? Enquanto vocês anotam, eu já vou explicar a segunda parte do desafio e aí vocês vão fazendo o registro, tá? A Pro vai colocar aí uma outra imagem agora que vocês conseguem ter as duas listas de palavras numa tela só, tá bom? Mas não se esqueça que é para colocar de onde é, qual é o estado da região sudeste, você pode usar a sigla e na frente qual é o significado dessa palavra, tá bom? Então vamos lá, enquanto vocês anotam aí, eu vou explicar uma outra parte aqui do desafio. Enquanto nós estávamos investigando, planejando as atividades aqui para vocês, nós descobrimos um pintor do Rio de Janeiro chamado Ivan Cruz. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre as obras desse pintor, né, conhecer o trabalho dele, vai ficar disponível para vocês um link lá no Portal da Educação, e aí vocês podem pesquisar e descobrir um pouquinho mais sobre o trabalho que ele desenvolvia. Esse pintor, ele estudou e se formou em advogado. Só que a grande paixão dele era realmente fazer as pinturas. Sabe o que ele pintava? Ele adorava representar as cenas que ele tinha vivido quando ele era criança, principalmente brincadeiras. Então, se vocês acessarem o link, vocês vão encontrar muitas pinturas dele que representam esses momentos. Ele subindo em árvore, ele jogando peão, brincando de bola. Então, tem muita coisa legal para vocês conhecerem sobre a obra dele, tá bom? Então, como parte do desafio, além do nosso dicionário ilustrado, a Pro vai pedir para vocês fazerem uma pintura que represente o que vocês mais gostam de fazer na região sudeste, na nossa região.
Então, o que você vai representar? Você pode usar qualquer material para fazer essa pintura, tá bom? Canetinha, lápis de cor, colagem, guache, o que vocês tiverem disponível aí na casa de vocês. Quanto mais vocês quiserem enriquecer o desenho de vocês, mais legal ele vai ficar. Então você vai fazer uma pintura, já que falamos hoje de cultura e tem tanta coisa legal aqui na nossa região, mostra para mim o que você mais gosta de fazer na região Sudeste. Vamos à síntese do desafio? Então, primeira coisa, o dicionário ilustrado, todas essas palavrinhas diferentes que eu trouxe para vocês, marcando o estado, a sigla do estado e o significado da palavra, tá bom? E a segunda parte é me contar por meio de uma obra de arte, uma pintura que vocês vão arrasar na confecção, me mostrar o que vocês mais gostam de fazer na nossa região, a região Sudeste. Tudo bem? Amanhã vamos encerrar a nossa semana com as curiosidades da região Sudeste. Vamos falar de algumas coisas bem legais, eu te garanto, e vou ficar aqui à sua espera. Tchau, tchau! Olá, galera da EJA, como vocês estão? Preparados para mais uma aula de natureza e sociedade? Então fiquem ligados que avançaremos com um tema sobre a questão indígena durante a República. Boa aula e amanhã nos encontraremos novamente por aqui. Fala pessoal, tudo bem? Tema muito importante hoje. Essa aula tem título A Questão Indígena durante a República, com recorte ao enfoque entre os anos de 1889, o início da República, e 1964, quando teve o golpe militar. Beleza, vamos falar um pouquinho sobre a questão dos indígenas e como ela foi tratada no período republicano. Então a gente vai começar destacando que a questão indígena ela teve uma ausência dessa primeira Constituição da República, ou seja, assim que começa esse regime republicano, um regime de presidente, a questão indígena ela continua sendo tratada mais ou menos da mesma forma que era no período do Império, com a ideia de assimilação, ou seja, que os indígenas deveriam ser incorporados às ações do Estado brasileiro sem ter seus direitos devidamente atendidos. O que não é de se espantar, porque nessa época, no início da República, a gente tinha um domínio de militares e da cafeicultura, só a elite, que tinha um afastamento muito grande da questão dos indígenas. Então, faz sentido que tenha sido dessa forma, embora a gente possa questionar e achar que isso foi inadequado hoje em dia. Alguns anos mais tarde, na década de 10, o que foi criado foi a chamada Comissão Rondon. A Comissão Rondon foi um órgão do governo brasileiro que tinha a intenção de explorar as terras mais ao interior do país. Aqui tem um mapa que destaca algumas das terras indígenas, Então a área do interior era de interesse do governo federal. Mas note, o objetivo não era garantir às populações indígenas uma condição melhor de vida, não era isso. O objetivo inicial da Comissão Rondon foi mapear algumas dessas aldeias para garantir a instalação de linhas de telégrafos, ou seja, para garantir a comunicação urbana, que vinha lá da cidade. Então, essa comissão ela foi criada e anos mais tarde também foi criado o chamado Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, por um grupo próximo a que tinha feito a Comissão Rondon. Esse SPI ele tem dois lados, vamos assim dizer. Se por um lado positivo representou um esforço de mapear, de entender melhor a pluralidade étnica dentro das populações indígenas, se tinha teoricamente um intuito de proteção, de maior atendimento dos direitos dessas pessoas, tinha um lado negativo, porque isso era feito pela ótica do homem branco da cidade, vamos dizer assim. A leitura oficial do governo naquele momento era de que aquelas áreas elas precisavam ser incorporadas ao progresso, numa visão ainda muito positivista, que era comum
nas Forças Armadas. O positivismo era aquele pensamento que achava que o Brasil tinha que ter um governo autoritário, forte e que industrializasse o país. Então, muito por conta dessa visão ainda, o SPI foi criado. Então, tinha esses dois lados, né? Por um lado, era um avanço de conhecimento, por outro lado, a ótica da assimilação e de levar o progresso era a principal. Com isso, eu vou lançar um questionamento para você. Será que essa é a melhor maneira de tratar dos direitos das populações indígenas, né? O indígena, ele deve ser civilizado? A gente tem que tomar muito cuidado com essas palavras e com essas ideias, porque elas são muito perigosas, né? Quando a gente diz que determinado grupo tem que ser civilizado, você está passando a seguinte ideia, né? Que eles são bárbaros, que eles não têm costumes, não têm civilizações e que a maneira correta é a sua. Pois era essa um pouco a forma que o Estado brasileiro se relacionava com os indígenas. Só que a gente tem que denunciar essa ideia, gente. Por quê? Não existe, em lugar nenhum está escrito que a maneira capitalista de civilização, a maneira europeia, é a correta, né? O que existe é que a gente convive nesse planeta e temos noções diferentes e temos culturas diferentes. Quando a gente incorpora essa ideia de que o indígena precisa ser civilizado, a gente está sendo eurocêntrico, a gente está com o olho do colonizador. A gente está dizendo que a civilização capitalista, europeia, é a correta, né? E isso é muito problemático. Espero que vocês percebam a dimensão dessa ideia. E reparar também que as elites que controlavam a República até então, elas compactuavam com essa ideia, elas pensavam dessa forma, né? Isso fez com que, na prática, as populações indígenas sofressem com a exclusão das principais decisões políticas durante esse período da República. Isso era basicamente decidido pelas elites urbanas, né? A política brasileira de todo esse período. Durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, esse movimento ele foi mais ou menos mantido, com destaque aqui para a chamada Marcha para o Oeste. Marcha para o Oeste foi um movimento oficial do Estado Novo, no sentido, de novo, da interiorização do país. Durante o Estado Novo, existia uma agência de propaganda do governo, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. Esse DIP, ele fazia o papel de censura na imprensa e no jornalismo, né, de uma forma geral, mas ele também fazia um papel de propaganda do governo. E há alguns filmes do DIP, alguns programas de rádio produzidos pelo DIP, que mostravam o presidente Getúlio Vargas visitando áreas de populações indígenas, etc. Só que a gente tem que prestar atenção, né? Se a gente vai com um olhar, a gente tem sempre que questionar as fontes, os documentos históricos, né? Esse é o papel do historiador. Se a gente olha esses filmezinhos do DIP ou esses programas de rádio, esses documentos, você pode, se olhar rápido, você pode ter a sensação de que esse presidente está de fato se confraternizando com essas populações, né? Está trazendo essas populações para a integração nacional, como se dizia. Só que, de novo, a gente tem que desconfiar um pouco disso. Por quê? A propaganda oficial do Getúlio Vargas tinha interesse em mostrar um presidente que incluía os indígenas. Só que, na prática, isso era bem mais complicado, porque a inclusão dos indígenas na nacionalidade brasileira era feita desde que eles não questionassem a orientação do Getúlio Vargas, que era muito naquele sentido ainda de levar o progresso, de levar a estrutura da cidade para as áreas e para as terras indígenas, né? Então, em certo sentido, o Estado Novo ele não representou uma mudança. A gente tem que tomar muito cuidado com esse instrumento que era, na verdade, de propaganda. Getúlio Vargas investiu pesado na construção de uma identidade nacional, na época que ele governou o Brasil, onde uma das ideias era a das três raças, a ideia de que o Brasil teria surgido dos negros, dos brancos e dos indígenas, e que teria sido uma mistura que deu certo. Essa ideia, que é muito forte no Brasil até hoje ainda, ela não corresponde ao que a história nos mostra, né? A gente tem muitos exemplos de conflitos étnicos e de violência racial. No entanto, lá a propaganda do Estado Novo, a propaganda do Getúlio, que ainda ecoa muito quando se discute questão indígena, ela tem que ser destacada, mas com esse cuidado do olhar do historiador de fazer a crítica do que esse regime queria, né?
Outro aspecto importante da questão indígena durante a República, nesse período que a gente destacou, foi em 1961, com a criação do Parque Nacional do Xingu pelo presidente Jânio Quadros. O Parque Nacional do Xingu é uma grande e importante reserva indígena que existe no Brasil até hoje e, de fato, foi um movimento importante no sentido da preservação desse território das populações indígenas. Novamente, a gente sempre tem que, em história, olhar desconfiando, né? Isso não significava que essa perspectiva civilizadora, digamos assim, tinha sido completamente superada. Apenas que já existiam iniciativas oficiais no sentido de garantir os direitos dos indígenas à terra. Ainda assim, até hoje, as reservas indígenas, por vezes, são questionadas, né, por grupos econômicos que têm interesse em utilizar essas áreas, por exemplo, para a agricultura. E a gente tem sempre que estar de olho nesse debate para que não tenha grupos étnicos prejudicados, né? Tem que lembrar que a colonização já foi um processo bastante violento. Depois desse período que a gente está tratando aqui, em 64, a ditadura militar ela retomou um processo de bastante violência contra os indígenas, tendo várias denúncias de extermínio. Foi um período bastante complicado. Somente em 1988, com a volta da democracia e uma nova Constituição, que é a Constituição que vale no Brasil até hoje, os direitos dos indígenas são afirmados de uma maneira mais incisiva, ou seja, de uma maneira mais forte, né? Mesmo assim, eles estão constantemente sob ameaça, especialmente de grupos econômicos e de latifundiários, interessados nas terras e nas riquezas minerais das reservas indígenas. O que a gente tem que pensar é se esse movimento econômico de avanço capitalista sobre áreas de terras indígenas é justo, né? Lembrando que todo esse processo de colonização aconteceu numa terra que era originalmente deles. Eu acho que vale essa reflexão para a gente, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Olá, como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. No encontro de hoje, faremos a retomada do encontro anterior, sobre o futebol, procurando aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. No primeiro vídeo sobre a temática, conhecemos algumas variações da modalidade praticada por diversos grupos sociais. Dissemos que existem outras variações e falamos sobre a valorização do futebol de campo masculino e seus jogadores. Pedi para que vocês pensassem o porquê que isso acontece, lembram? Agora quero propor uma nova experiência para vocês e para mim também. Vamos lá? Olá, crianças do programa Saberes em Casa. Vamos iniciar uma partida de futebol de tampinhas, tirando a sorte entre as jogadoras Elaine e Regiane. A Elaine se dá melhor nessa disputa, hein? Inicia sua partida cruzando seus jogadores mais próximos ao gol. Vai tentar o chute e na trave! Em seguida, a Regiane lança seus jogadores em um ângulo perfeito para o chute e gol! A Elaine em seguida já joga sua bola para fora, hein? Vacilou. Regiane segue a regra cruzando os jogadores entre si para fora. A Elaine já lança uma bola longa do seu jogador e prepara para o chute, hein? Vamos ver se sai um gol. Na trave, não entra. A Regiane faz uma boa partida, escolhe a bola e vai chutar, Gol! A Elaine vem com muita vontade de fazer o gol, chuta e chuta. Gol! A Regiane não fica para trás, hein? Chuta pro gol! A Elaine toca no jogador e perde a chance, hein? Final da partida, Regiane 3, Elaine 1. E aí, o que acharam da minha narração para esse jogo emocionante de futebol de tampinhas? A proposta de hoje é de falarmos sobre preconceitos. O primeiro a tratarmos é sobre o preconceito que as mulheres sofrem quando participam de algumas modalidades esportivas. No futebol, que é o tema do nosso encontro de hoje, isso também acontece muito. Sejam elas atuando como jogadoras ou em outras funções, elas precisam lidar com vários desafios, vários preconceitos. Vocês sabiam
que temos narradoras de futebol? Vocês já devem ter acompanhado na TV as narrações de vários jogos de futebol. A pergunta é se vocês já ouviram no rádio ou na TV mulheres narrando futebol. Sabia que tivemos na Copa do Mundo de 2018, lá na Rússia, um jogo narrado por uma mulher? Ela se chama Isabelle Moraes. Acompanhe um trecho da entrevista dela sobre as dificuldades que ela enfrenta no seu dia a dia de trabalho. Meu nome é Isabelle Moraes, eu tenho 21 anos e eu sou narradora de futebol. Trabalhar no Mineirão, estar no Mineirão era meu sonho máximo, assim. Bom, eu imaginava que eu seria jornalista, isso era minha certeza, mas narrar não. Eu procurei o Toscano, que era o chefe de esportes na Inconfidência, na Rádio Inconfidência, procurei. Aí ele falou assim, você topa ser narradora de futebol? Topo, no desespero que eu topo tudo que aparecesse. E aí eu entrei no estágio da Inconfidência, fiquei fazendo várias coisas. Fui repórter, comentarista, apresentadora, produtora, até que ele falou assim, ó, você vai narrar, para de me enrolar. Como a gente pode ser espelho pra outra, sabe? Gente, coisa assim, você não precisa narrar uma Copa do Mundo, você ser um espelho com outra mulher, entende? Eu acho que falta um pouco mais de espaço, sabe? Porque, cara, o espaço que o Toscano me deu, sabe? A coragem que ele teve de falar assim, vai, eu era estagiária. Mas nesses espaços de grande visibilidade, eu quero mais, entendeu? Eu senti falta na Copa do Mundo Feminina, como eu sinto em todas as competições, em todos os dias, a gente não se vê representado assistindo o Campeonato Brasileiro, por exemplo, né? O meio, o jornalismo, parece que ele se desenvolveu ao longo dos tempos para não ser um espaço pra gente. É muito difícil lidar com gente que não quer a nossa presença ali. A gente tem que fazer de tudo pra não sair. O conselho que eu dou é acreditar em si mesma, sabe? No espaço que a gente tá é complicado, entende? Mas se eu tivesse desistido lá em novembro, eu não teria vivido tudo maravilhoso que eu vivi pós narração da Inconfidência, sabe? Pensarmos a escola, mesmo estando distantes do espaço físico dela. Trouxe um depoimento e desde já gostaria de agradecê-lo e quero que sobre as questões levantadas por ela no vídeo a seguir, vocês reflitam se isso já aconteceu com vocês, meninos e meninas, na escola ou em outros espaços. Acompanhem o vídeo. Vocês dizem assim, não tem, tem menina jogando. Isso não é o suficiente. Se você acha que a mulher, ela deve estar no futebol, ela tem direito de estar no futebol tanto quanto o homem, é importante que quando você esteja nesses lugares, você tenha uma prática diferenciada. E você chame as meninas para jogar. E não é chamar a menina para jogar para ficar no gol, porque também tinha isso. Eu era chamada para jogar, mas eu era chamada para ficar no gol. Eu nunca fui a primeira a ser escolhida. Tinha eu e uma amiga de pele clara, um cabelo que não era encaracolado, que jogava. As duas tinham habilidade. Não era nem que eu não sabia jogar. Eu sabia jogar. Eu conseguia desenrolar muito bem com a bola, marcar, entendia a dinâmica de jogo, movimentação, drible. Mas na verdade, a minha amiga de pele clara, ela era escolhida e eu, enquanto mina preta, ficava lá. E era a última. E quando era chamada, era pra ficar no gol, que eu nem sabia defender. Aí eu tomava gol, todo mundo me xingava, porque você é ruim, tá vendo, não tem que jogar, não sei o que lá. E assim foi indo a minha infância com futebol. E eu acredito que muitas meninas ainda passam por isso referente ao futebol. Sim, eu acho que é importante, né? A gente está sempre visando que a gente mesmo exclui as pessoas, né, do esporte. Então, a partir do momento que uma pessoa se identifica com o futebol, mas às vezes, na maioria, a gente olha assim, a menina não pode jogar. O que vocês acharam do depoimento dela? Perceberam que, para além das questões de ser menina, que gosta de futebol, muitas vezes ela foi excluída na hora da escolha do time por ser negra? Ela sentia que havia um preconceito racial, que também contribuía para que ela fosse excluída. Entretanto, sabemos que o preconceito racial não é praticado somente contra mulheres negras. Os homens também sofrem. Vejam o caso do Daniel Alves, que em protesto contra a atitude racista durante uma partida de futebol, comeu a banana que foi atirada no campo por um dos torcedores do time adversário. O mais triste é que esses preconceitos são mostrados pela mídia o tempo todo, como foi o caso do menino João Pedro. Seja por acreditarem que a mulher não deveria ter os mesmos direitos,
e oportunidades, ou que o negro e outros povos não mereçam ser respeitados. Essa visão generalista sobre esses assuntos e muitos outros é disseminada por grupos de pessoas que pensam pautadas no que chamam de senso comum, que são os ensinamentos passados culturalmente e que refletem os saberes gerais, cotidianos, que constroem os seus hábitos, as suas crenças, as suas tradições e também alimentam alguns dos seus preconceitos. Mas contrapondo a essa ideia, temos o senso crítico, que é uma postura de pensamento crítico que questiona e reflete sobre as coisas, antes de ir tirando conclusões, que muitas vezes podem estar equivocadas por não terem sido pesquisadas e analisadas de maneira mais cuidadosa. De tudo isso que falei para vocês, o senso comum não é um problema. Afinal, aprendemos as coisas do mundo a partir dos ensinamentos, exemplos que temos. Entretanto, o senso crítico pode nos ajudar a pensar criticamente sobre as coisas que aprendemos, para que a gente não reproduza o preconceito descrito por essas pessoas que compartilhei com vocês através dos vídeos e fotos. Espero que tenham gostado desse encontro, porque eu adorei falar com vocês sobre esses assuntos. Então, com tudo que conversamos em nossos encontros, e esse em especial, tenho a certeza de que somos e temos os mesmos direitos, seja para jogar futebol, para pular corda, para brincar de peão, seja lá o que for. Seja você menina, menino, homem ou mulher, pessoas de todas as idades, de todas as etnias, raças. Brinquem muito, sejam felizes. E que sua felicidade seja compartilhada com o outro. Uma brincadeira só é legal se todos sorrirem juntos. Se em algum momento você brincou com seu amigo ou com sua amiga e ele chorou, essa brincadeira não foi divertida para todos. Seja solidário e tenha empatia pelo outro. Por isso, só faça com os outros o que gostaria que fizessem com você. Um grande abraço e até a próxima. E é isso aí, turminha. O programa Saberes em Casa chegou ao fim, mas eu espero vocês amanhã às 9 da manhã. E se você perdeu alguma coisa, é só acessar o portal da educação. Até amanhã. Tchau, tchau.